Hola a todos, bienvenidos a esta segunda entrevista en vivo con los colectivos participantes de ECO22, en este ciclo desde el cual cada martes vamos a estar compartiendo con ustedes de qué se tratan los proyectos de narrativas visuales que se están desarrollando en el marco del encuentro de colectivos de Construir la Mirada, que se realiza este año gracias al apoyo de la AECID. Hoy recibimos a Llama Zapatao, un colectivo conformado por Dan Agostini, Cami Falcao y Uma Requia. El primer sexo es el proyecto que están desarrollando hoy y en este trabajo 3 cuerpos queer del sur global recurren a identidades disidentes para retratarles y entrevistarles en un esfuerzo por redefinir la categoría de hombre. Así que vamos a estar conversando con ellos para conocer un poco más acerca de esta investigación y del desarrollo de este ensayo fotográfico y de entrevistas que están realizando. Para entrevistarles, hoy contamos nuevamente con Mayra Gamarra, quien es fotógrafa, curadora e investigadora de Brasil, especializada en colectivos de América Latina, y también con Irupé Tentorio, quien es periodista y fotógrafa especializada en género. Mayra, Irupé, ¿cómo están? A partir de ahora les voy a pasar la palabra, así pueden ustedes presentar al colectivo. Gracias, Sof. Hola a todos. Olá, graças, Sophie, todas que nos escutam. Mas bem, agora, hoje eu vou falar em português. Hoje a gente vai estar conversando então com o coletivo Chama Sapatão, nessa segunda conversa, segunda entrevista desse ciclo de entrevistas com todos os 8 coletivos selecionados para essa edição do ECO 22. E como é um coletivo brasileiro, então a maior parte dessa conversa vai ser em português, respeitando os nossos idiomas maternos. Iro vai fazer as perguntas em espanhol, que é o idioma dela. Bom, então, primeiro, bem-vindas, Camila, Dan e Uma. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está ansioso para saber um pouquinho mais sobre esse projeto. O projeto chama O Primeiro Sexo. Então, para a gente começar, a gente gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre o que é exatamente esse trabalho, sobre o que vocês estão trabalhando. É isso, vamos lá. Boa noite, meu nome é Uma. Eu creio que o primeiro sexo trata desse lugar, talvez em contraponto ao que a gente conhece quando vem à nossa cabeça, o segundo sexo da Beauvoir, né? Então, tem essa relação com esse título, mas é uma tentativa de inverter essa lógica da cisgeneridade, das pessoas heterossexuais sempre se perguntarem sobre a alteridade ou a outridade, né? Então, são sempre os homens, ou mesmo mulheres cis, na sua grande maioria brancos e brancas, que estão se questionando e se perguntando quem somos nós, né? Quem somos nós, as alteridades, as outridades, né? E tentando nos definir, nos classificar, nos taxonizar. Então, é uma inversão dessa lógica, porque é um entendimento que a gente tem de que essas problemáticas que diz respeito às violências de gênero, elas estão postas principalmente por como essas pessoas nos veem e como elas próprias se elaboram, né? Então, eu acho que quando a gente fala do primeiro sexo e o nosso trabalho de fotografia, mas também de entrevista a essas pessoas, perguntando a elas o que é um homem, na tentativa de ouvi-las sobre como que a posição que esse gênero, né, ocupa socialmente na produção dessa violência, né? Porque é muito fácil para a cisgeneridade ou mesmo para a heterossexualidade se perguntar sobre nós, mas não se auto-questionar, né? Então, eu acho que quando a gente fala de narrativas que tem a ver com uma chave de gênero, né, que é o edital do ECO, eu acho que é importante que a cisgeneridade se pense, né? No Brasil, o movimento negro nos ensinou durante muito tempo, segue nos ensinando que a problemática do racismo, né, é uma questão das pessoas brancas, e eu acho que nós, da comunidade LGBTQIA+, temos muito a aprender nesse lugar de essas violências que estão postas para a gente, muito tem a ver porque são essas pessoas sempre se perguntando sobre nós, mas não se auto
refletindo sobre qual é a posição delas nessa estrutura, né? Então, mais do que a cisgeneridade, perguntar sobre mim, né, enquanto um corpo trans, enquanto uma travesti, é ela se perguntar qual que é a responsabilidade dela nessa produção dessas violências, na manutenção dessas violências, né? Então, acho que o projeto tem uma tentativa não de representar o homem a partir desses corpos, mas dizer quem são essas pessoas que estão falando sobre esse homem, né? Porque a gente sempre leu as pessoas cis, né? Os homens falando sobre nós. Talvez seja importante para esses homens escutarem o que nós temos a dizer sobre eles também, né? Inverter essa posição narrativa, epistêmica e mesmo, eu diria, de elaboração poética e afetiva, né? Porque a gente tem também coisas a dizer sobre eles, né? E eles nunca pararam para nos escutar. Eu acho que a Câmida pode complementar também um pouquinho sobre como que a gente chegou nisso, nesse título e nesse projeto, nessa pergunta do que é um homem. Eu acho também... olá, boa noite, antes de mais nada, eu sou a Camila. Eu acho que é importante também a gente colocar que o homem cis, principalmente o branco, ele se coloca como neutro, né? Então, ele é o neutro na sociedade, ele não admite ser classificado. Inclusive, eu desafio aqui vocês a falarem para um homem cis branco que ele é um homem cis branco e ele vai ficar horrorizado, porque ele pode classificar as outras pessoas, mas ele não admite ser classificado. Então, a gente quis justamente inverter essa lógica. A gente vai dizer quem eles são e a gente vai classificar eles, sim. Gente, que maravilha, né? Isso, a necessidade de ver esses giros epistemológicos e paradigmáticos para a gente... inicialmente parece tão simples, né? A gente dizer, gente, como que durante tanto tempo ficou... A gente tem aí um paradigma mesmo que é aceito, totalmente aceito na sociedade, de forma quase inquestionável, né? E que bom que vocês trazem, então, essa temática para debate e para conversa, e bom, então entender um pouquinho mais, entendendo que o coletivo chama Sapatão foi criado para responder à convocatória, né, para essa quarta edição do ECO, e que está formado por 2 fotógrafas, Camila e Dan, e por uma pesquisadora e geógrafa, a Uma. A gente gostaria de saber também um pouquinho mais como que se deu a formação do coletivo, né, como que vocês estruturaram e pensaram, e como que essa proposta está se desenvolvendo e como vem sendo o trabalho coletivo. Posso seguir, então? Boa noite, meu nome é Dan. A gente se reuniu a partir da convocatória mesmo, então daí que surgiu o Chama Sapatão. Eu acabei sendo uma ponte entre a Uma e a Camila, assim, eu já conheço o trabalho da Camila há um tempo, é uma das fotógrafas que eu gosto muito, assim, que vem trabalhando com gênero de uma maneira muito potente e tal, e a gente teve o privilégio de se conhecer há uns 3 anos, né, Cami, em um workshop, e desde então a gente manteve contato, trocou aí algumas experiências, e eu trabalhei também com a Uma desde 2020, mais ou menos, em um outro projeto que também dialogava com essas questões de gênero, assim. Então, a Uma entrou aí nessa produção comigo com essa parte de pesquisa e tal, e quando a gente viu a convocatória, eu entendi que seria a partir dessas vivências, né? São 3 pessoas que vêm trabalhando com gênero há algum tempo dentro das suas áreas, então eu pensei que poderia ser, enfim, um grupo interessante, assim, para construir algum conceito voltado, né, para produção fotográfica e também, de uma certa maneira, teórica. E aí foi meio que isso, assim, veio daí essa ideia, e inclusive um pouco do nome, né? A Cami que trouxe esse nome maravilhoso, que ele tem uma representação bem forte, assim, a gente super abraçou ele, se a Cami quiser compartilhar um pouco. Agora vamos contar um pouquinho do Chama Sapatão, acho que talvez, inclusive, para quem não fala português, né, e que esteja nos assistindo, explicar um pouquinho do nome do grupo.
Quer falar uma? Você está com a mão levantada? Não, eu queria mas segue na hora que eu pegar a palavra, eu retomo. Tá. Foi muito ao acaso, assim, o nome do Chama Sapatão, e eu coloquei a gente formou o coletivo, não tinha nome, e a gente achava até que não ia ter nome, porque, assim, a gente se falou primeiro na segunda-feira, a primeira vez que a gente se falou e se encontrou na segunda-feira, e a gente tinha que entregar o projeto na sexta. Então, assim, segunda noite que a gente foi trocar ideia a primeira vez, assim, e daí a gente pensou, a gente fez um brainstorm, assim, durante o dia, quais projetos a gente seria interessante para a gente. E daí na segunda noite a gente se encontrou. Eu nunca nem tinha falado com a Uma. E daí a gente falou as ideias e tal. E eu tinha fotografado um psicanalista no começo do ano, que ele tem um livro que chama O que é um Homem. E eu justamente estava lendo aquele livro. E eu mostrei para elas, eu falei, eu acho que é interessante, porque ninguém nunca fala de homem quando fala de gênero, né? E porque, enfim, já foi muito falado deles e tal, eles mesmos, né? Mas a gente podia a gente podia falar do homem cis, mas sem mostrar o homem cis. Como que a gente vai fazer isso? Porque, assim, a gente não queria fotografar homem cis, né? É assim, a última coisa que a gente queria. E daí eu falei isso, falei, como que a gente pode falar sobre o que é um homem sem fotografar o homem, né? Daí Dan falou, a gente podia fotografar as outras pessoas. E daí a gente foi uma coisa muito orgânica e maravilhosa, assim, e a gente, então vamos fazer isso, vamos fotografar os outros e perguntar para esses outros o que é o homem. E daí a gente formou o nosso grupinho de WhatsApp e eu coloquei uma figurinha de quando eu fui para Belém, eles vendem uns perfuminhos no Ver o Peso, chama sapatão, tem de um tudo lá, a gente tem arruma emprego, beijo na boca, tem um monte de coisa. E eu tirei uma foto desse chama sapatão porque me identifiquei e daí botei no grupo. No grupo. E daí eu falei, gente, vamos pôr no nosso grupo de Chama Sapatão, que vai ficar babado. E as duas, na hora, adoraram. E ficou. Me senti muito representada. Será que a gente consegue traduzir o que é Chama Sapatão para o espanhol? Eu posso tentar. Na verdade, é até bom dizer que até hoje essa foto segue como a foto do grupo, né? Desse perfuminho, assim, Chama Sapatão. Talvez a tradução seria chamar, de amar, de amar para si, né? E sapatão seria como creio que na Argentina la tortillera seriam las lesbianas, ou seja, llama las lesbianas, llama las tortilleras. Claro, en realidad yo busqué la traducción y no entendí bien la traducción. Mas Era, também, digamos, Dan, creio que você ia falar da questão das llamas del fuego. Assim, tem duas representações, né? Duas Dois representações. significados, o chama. E é interessante porque a palavra sapatão, ela só existe no Brasil, assim. Então, inclusive, por muito tempo, assim, foi uma maneira muito pejorativa de se direcionar a mulheres lésbicas, né? Então, era uma ofensa. Por muito tempo foi uma ofensa e nos últimos anos, assim, o movimento lésbico conseguiu, de uma certa maneira, ressignificar isso dentro do movimento lésbico. Então, entre nós, isso é afetivo, assim, é uma maneira de se direcionar a uma pessoa, né, lésbica de uma maneira mais afetiva. Mas entre nós, porque ainda, sim, no meio heterossexual ainda soa pejorativo. Então, tá direcionado a um público muito específico, que é a comunidade LGBTQIA+.
Ô, Mayra, e talvez uma coisa que a gente sempre brinca é essa questão de llama las lesbianas que ellas vienen, ou seja, algo como quando você chama sapatão, elas aparecem, ou seja, elas surgem. Se enciende, se ellas, enciende, claro. Aparecem. sim, sim. E outra coisa, também, se você quer uma coisa bem feita, chama uma sapatão que ela vai fazer bem feita. Essa Olha, já ouvi mais um. também. Também tem essa. Que tem essa Maravilhoso. questão da afetividade lésbica, né? Que elas pegam um navio e saem da Nova Zelândia para ir casar no Canadá, sabe? Porque tem esse lugar. Mas eu queria, quando eu tinha levantado a mão, era para complementar a resposta anterior, com relação quando a Cami fala sobre esse lugar, né, do homem não se identificar, tem muito a ver quando a gente pensa sobre gênero, a gente entende como para outros marcadores sociais da diferença, que raça está posta para a pessoa preta, que gênero está posto para a pessoa trans, né, que classe está posto para as pessoas pobres, e quem é esse neutro, universal, normal, enfim, o natural, ele nunca se nomeia, né? Então, nunca a gente pensa que uma pessoa cis tem identidade de gênero. Parece que a identidade de gênero é algo inato e inerente à condição das pessoas trans, né? Como se só eu fosse uma pessoa generificada, né? Mas é importante que a gente pense esses conceitos também para aquelas pessoas que são consideradas o eu, né? Então, quando a gente fala de questões de gênero, é importante que a gente entenda também a historicidade do homem dentro dessa dinâmica social, né? Porque a gente sabe que ele tem uma história a contar, né? Sobre as violências cometidas, sobre a questão colonial, a questão imperialista, a questão capitalista, a questão econômica, diz respeito muito mais a esses corpos, a essas identidades cisgênero do que propriamente nossas, né? Então, essa problemática também é uma responsabilidade deles. E isso, creio que tem muito a ver a gente servir muitas vezes de bode expiatório para muitas questões que não passam por nossos corpos, né? Então, a gente vive num momento, inclusive, político global, né? Em que a gente é usado como um fogo de palha para justificar muitas políticas que não têm a ver com a nossa perspectiva de luta. Sí, yo simplemente quería agregar un comentario. Primero les pido perdón a todas las personas que van a escuchar esta charla en portugués, que no falo portugués, voy a hablar en mi lengua natal, mil perdones. Un comentario sobre un poco lo que estabas diciendo, Uma, en el principio de tu respuesta última, es que claramente el sistema normativo siempre quiere clasificar, necesita, ¿no? Clasificar eso. Voy a iniciar la tercera pregunta citando un texto muy potente que ustedes escribieron para la convocatoria, que no lo vamos a leer completo, pero sí para introducir a la tercera pregunta. Dice así: buscamos reflexionar acerca de los cruces de la categoría y el régimen político del género a partir de la identidad que lo fundó. El hombre cisgénero, que representa a la humanidad y quien desde su lugar de supuesta neutralidad creó les otros. En ese sentido, la pregunta sería: ¿de qué se trata cuestionar lo normativo? Desde su perspectiva, desde la perspectiva del colectivo y desde lo que quieren comunicar con su trabajo. Eu acho que o que é dito normal tem que ser questionado sempre, porque é normal para quem? O normativo, quem diz o que é normal, né? Então, esse normativo, esse neutro, né? Que é o lugar que o homem cis se coloca, o homem cis branco, tem que ser questionado, porque ele é neutro por quê? Por que ele está no centro? Ele está no centro do universo? Ele até esteve durante muito tempo, ele ainda está, mas a gente está aí para mudar isso, né?
E então é isso, a gente tá, eu dedico minha vida praticamente para isso, sim, meu trabalho é totalmente focado para tirar essas pessoas do centro do debate sempre que possível, assim, e colocar, e ouvir pessoas mais relevantes para mim, e acredito que para muitos, e acredito que para a maioria, só que as pessoas não estão acostumadas, né, a que o homem cis esteja, que não esteja nesse lugar de poder, de normativo, de dizer o que é, o que não é, é isso, de dizer o que é, quem é, o que não é. Então, por isso que eu acredito, e acho que nós todas, como um coletivo, que é muito importante colocar outras pessoas como protagonistas. Sí, además también estoy pensando en que hay muy pocos espacios donde se cuestiona lo normativo, ¿no? No se abre esas preguntas que están abriendo ustedes de Chama Zapatown. É interessante porque, inclusive, durante o projeto, a gente está fazendo algumas entrevistas e tal, e a gente parte exatamente dessa pergunta, né? E causa um estranhamento. Inclusive, acho que até para mim, quando a gente começou a discutir as possibilidades de projeto, e a Cami trouxe, né, esse assunto como uma possibilidade aí de produção, para mim foi muito estranho, assim, pensar desse lugar onde... Mas eu vou falar sobre o homem cisgênero, hétero, assim, pô, eu venho trabalhando há alguns anos, assim, com uma comunidade ao qual eu me identifico pra caramba, e esse cara, dificilmente ele tá lá, assim, né? Normalmente ele não tá, na real. Então, me causou, assim, um certo incômodo mesmo, assim, sabe? Nossa, mas será que eu quero falar desse cara? Tipo... E aí, depois, obviamente, quando a gente chegou, né, a essa conclusão que a gente, na verdade, estaria trazendo essa diversidade de vozes, né, e a partir delas a gente estaria aí ressignificando ou significando algo que vem sendo colocado como neutro há milhares de anos, fez muito sentido, assim. Mas é muito comum esse estranhamento acontecer em todas as entrevistas, assim, logo que a gente parte dessa pergunta, é interessante, porque quando a gente comenta com essas pessoas que a gente vem compartilhando o projeto, fotografando, a gente fala, a ideia é fazer um videozinho com uma entrevista e vocês vão responder uma pergunta que basicamente é responder o que é um homem, assim. E aí meio que passa batido, porque ao mesmo tempo parece uma pergunta tão simples, que é um homem, sabe, assim? E aí quando chega na hora da entrevista é justamente o oposto, assim, sabe? As pessoas ficam, gente, que pergunta, né, complexa, que pergunta profunda, assim. E para mim vem justamente desse estranhamento, porque é um ser que a gente não questiona, a gente não está acostumado a questionar ele, né? A gente eu, enquanto uma pessoa não binária e lésbica, eu já questionei, né, o meu gênero, a minha orientação sexual inúmeras vezes, porque eu cresci entendendo que eu precisava questionar isso no momento que eu comecei a compreender o lugar que eu ocupava, e, enfim. Mas, assim, a gente não questiona, né, o que está fora disso, a gente não questiona. Então, eu entendo que daí vem esse incômodo, assim, esse estranhamento em responder essa pergunta. E essa dificuldade em conseguir concluir ela mesmo, desenvolver ela, porque, de fato, é complicado, assim, é difícil. Se eu posso complementar, quando a Cami colocou essa questão do livro, né, do que é um homem, eu compartilhei, né, com Cami, com Dan, que eu tinha acabado, não há muito tempo, lido um livro que fala sobre a construção da masculinidade na Idade Média, que tem como que a gente sai, né, desse período, digamos, que a gente diria feudal, para um período capitalista, que o homem assume esse lugar, essa posição social dentro da família, da sociedade, provedora, na vida social como um todo, né? E eu também tinha refletido sobre, não exatamente essa pergunta, mas uma outra que apareceu na frase que você deu,
que é quem fez de você o centro do universo. Eu tirei essa frase, que inclusive ela aparece no meu TCC, que vocês hablam tesis, ¿sí? La monografia de mi carreira de grado, de uma música de uma cantora britânica. Na verdade, ela é sul-africana, naturalizada britânica, que é a Laura Imvula, em que ela canta Who May You Sanctify the Universe. E aí eu lembro que eu escutei essa música logo no início da minha graduação, e eu tentei responder essa pergunta de uma música que eu gostava muito, que eu estava ali no meu início da minha visibilização, né, corporificação enquanto uma pessoa trans, publicamente, e eu ficava me perguntando por que quando eu estava nesses meus processos pessoais, eu sempre tinha que responder a um lugar que diz respeito à minha diferenciação com relação a essa pessoa que baliza quem eu sou, né? Porque também no jogo social, a gente fala que as identidades elas são relacionais, né? Então, o homem cis só existe porque nós, pessoas trans, existimos, assim como o homem cis só existe porque existe a mulher, né? Então, as nossas identidades elas são relacionais. O outro precisa existir para que eu possa dizer quem eu sou, né? Eu só consigo ser quem eu sou, esse homem, porque eu me diferencio com relação à mulher e com relação às outras pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente fala de questionar esse lugar normativo, é tirar do lugar do homem essa posição que eu diria não só universal, mas quase que egocêntrica. Porque numa relação eu sempre brinco assim com a minha avó, que ela falava assim, não, porque você não é normal. Aí eu falava, não, vó, você não é normal, porque da minha perspectiva, eu sou normal, eu não tenho problema algum com a minha identidade, com o meu gênero, com a minha vivência e a minha experiência de mundo. Essas problemáticas são postas por vocês, né? Eu botaria todo mundo na terapia para eles se resolverem, porque não é uma questão minha. Então, eu sempre falava, não, vó. E isso tem a ver com uma parte da sociologia, que é a teoria interacionista, né? Dos outsiders, né? Então, quando a gente fala que alguém é normal, a gente está nomeando desde uma posição egocêntrica. Se eu digo que eu sou normal, é porque tem um anormal, mas essa pessoa pode não se ver como anormal, né? Então, a construção social de gênero mostra que pessoas trans, pessoas não heterossexuais são vistas como anormais, mas isso tem a ver com esse processo que a gente leva para entender quem somos, porque a gente não se vê como anormal, né? A gente tem que começar a pensar sobre quem é esse homem, por que ele tem essa posição e por que a gente é colocado num lugar de, digamos, de desprivilégio social, né? De uma humanidade de segunda classe, de uma cidadania de segunda classe. Então, sí, las categorías, ¿no? Inverter essa lógica, né? Porque o que acho que a gente está sempre tentando mostrar a partir da reflexão dessas pessoas é como que elas olham para esse homem, né? E aí é louco que recentemente as meninas, né, fotografaram uma das personagens e ela respondeu assim: o mundo é o homem, porque tudo que a gente entende, sente, elabora, foi criado por eles. E eu estou tentando criar um outro mundo, diferente do que ele criou, né? Então, vamos pensar no que a gente tem 2000 anos de histórias, quase tudo que a gente conhece foram eles que descobriram, eles que inventaram, eles que estabeleceram, e a gente está aqui só tentando recriar, né? Então, como elaborar um outro mundo possível para os nossos corpos? Y en ese sentido, Uma, ¿vos crees que dentro del mundo de la visual, del mundo de ciertos espacios de investigación, de la academia, hay un camino hacia la concientización en que tiene que ver un mundo que deje de pensar en órdenes de categoría y normativos y clasista? Eu acho que isso começaria com pessoas brancas começarem a escrever sobre branquitude, pessoas cis pensarem sobre cisgeneridade. Eu acho que a abolição dessas categorias passa pelo processo delas próprias se elaborarem. A gente só vai conseguir romper com essas categorias quando a branquitude se pensar, quando a cisgeneridade se pensar, né, quando a burguesia se pensar. Enquanto não houver uma autorreflexão, essas categorias vão ser importantes.
né? Porque não é possível que isso se desmanche sem que elas saibam quem elas são. Porque, assim, nessas relações sociais marcadas por essas categorias, o que passa é que eu sei a posição que eu ocupo, né? Eu sei que, ao sair na rua, eu não posso me portar de tal forma, porque senão eu vou ser violentada. O homem branco não sabe o lugar dele social, porque ele acha que ele pode tudo. Ele acha que ele pode me abordar no metrô e perguntar quanto que é um programa. Então, a categoria, ela só pode ser abolida quando o homem branco, quando o homem cisgênero souber a posição que ele ocupa e o que ele não pode fazer. O que é, digamos, o que deveria ser banido socialmente dele. Então, é importante que, nesse lugar, eu ainda saiba quem eu sou e que ele aprenda quem ele é. E talvez, quando ele aprenda, as coisas se modifiquem e se configurem de uma outra forma. Mas eu não acho que a abolição dessas categorias passa somente por eu esquecer quem eu sou, sem que eles tenham passado pela reflexão de si. Assim. Camila? O problema é que essas pessoas que estão no topo da pirâmide, que é o lugar do homem cis branco, eles nunca vão sair de lá porque eles querem. A gente vai ter que empurrar eles, né? Então, por isso que é importante a gente colocar, a gente jogar isso na cara deles, né? E jogar isso na cara de geral mesmo, de toda a sociedade, tipo, porque é importante se pensar quem são eles e definir eles, né? E mostrar que eles não são tudo isso, entendeu? E a mesma coisa, a cisgeneridade, a branquitude, tudo, é importante, porque assim, eu acho que é muito difícil essa autocrítica que a Uma está falando, que é essencial e urgente, é muito difícil vir de quem está num lugar de privilégio, sentado ali no topo da pirâmide, muito confortável. Então, a gente que tem... Isso não vai partir deles. Então, isso tem que partir da gente, porque para eles o importante é seguir como está, é conservar essa situação. Mas a gente vai lutar sempre pelo contrário e mostrar isso para eles. Eu acho que vai demorar para chegar nesse ponto deles fazerem autocrítica. Tem uns ou outro, né? Aí, como se diz, né? Nem todo homem, essa coisa, o ó de se falar. Mas geralzona mesmo, eu acho que vai demorar ainda para eles se tocarem. Mayra? Eu vou já ia falar em espanhol, ó, tá vendo? Eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho numa pergunta que ficou lá atrás. Teve um momento em que Dan começou a explicar um pouquinho como que vocês estão trabalhando, né? Então, vocês estão entrevistando e fotografando. Então, vou pedir para vocês voltarem um pouquinho, explicarem para a gente como que está sendo esse compartilhamento dentro do coletivo, de tarefas mesmo, de atividades, e entendendo que também o trabalho de vocês, ele não é estritamente fotográfico, né? Pelo que a gente entende, ele tem outros desdobramentos, além das entrevistas, acho que vocês também estão fazendo vídeos, então acho que a gente queria entender um pouquinho melhor o que vocês estão produzindo, como que está sendo essa aproximação com as pessoas, e, inclusive, que pessoas são essas que vocês estão entrevistando e fotografando? A gente partiu assim de fazer mesmo um levantamento de quem poderiam ser essas pessoas que participariam do projeto. Isso foi feito de forma bem coletiva, assim. Então, uma trouxe várias sugestões, eu também trouxe algumas, Cami a mesma coisa, e aí a gente partiu para essa ação de fazer esse convite, né, para essas pessoas que a gente foi aí imaginando que poderiam ser aí figuras importantes para trazer assim essas respostas que a gente vem buscando com o projeto. Então, em um primeiro momento foi isso, assim, a gente partiu desses convites mesmo, esperando, né, porque assim como toda produção documental existe um pouco esse intervalo entre a ideia e o desenvolvimento, porque a gente normalmente a gente precisa muito do outro, né, assim, da disponibilidade do outro, e é uma das dificuldades na produção documental.
E aqui que é essa coisa de, a gente está fazendo esse projeto, vocês topam participar, enfim. Então, a gente se deparou aí com alguns nãos, mas vários sims, e isso vem acontecendo até agora, assim, né? A gente continua produzindo, mesmo já nessa etapa mais final, mas o tempo inteiro surgem aí possibilidades de outras pessoas para encaixar aí na produção que a gente vem fazendo. E aí, basicamente, a gente se dividiu, eu e Cami, para produção fotográfica, a gente trabalha com a parte de imagem, né? Tanto fotográfica quanto de vídeo, então é um trabalho mais audiovisual mesmo, onde a gente pretende depois criar aí uma produção um pouco mais híbrida e tal. Então, a gente está trabalhando muito com retrato, a gente estipulou alguns direcionamentos assim para a questão da linguagem fotográfica. Então, a gente estipulou que a gente trabalharia sempre em ambientes mais internos, normalmente na casa dessas pessoas, para trazer essa coisa um pouco mais íntima, né? Mais cômoda também para pensar essa resposta e trazer ela para nós nesse formato de entrevista, que é uma conversa também. E aí, enquanto isso, a Uma foi trabalhando com essa parte um pouco mais teórica / conceitual do que as respostas nos trazem. Então, ela está trabalhando em cima muito desses áudios, assim, e tentando também compreender aí um pouco o que significa tudo isso, né? Tudo que a gente vem produzindo conceitualmente falando. A nossa ideia assim de produção é trazer, como eu falei, esse formato um pouco mais híbrido. A gente tem uma ideia de trazer vídeos com imagens que trazem aí um pouco dos detalhes de cada pessoa que está apresentando, trabalhar um áudio que sempre vai responder essa pergunta, que é o que é um homem, e esses retratos. Então, acho que é isso, assim, a gente tem uma ideia de trabalhar com texto também, então com a parte escrita mesmo, a gente ainda está pensando um pouco sobre isso, como trazer isso junto das imagens e tal. Enfim, a gente está nesse meio do processo ainda, né? O projeto ele começou a ganhar um corpo agora. Hoje, um pouco antes de começar a entrevista, eu até mandei para as meninas, a gente bateu 22 pessoas, porque a gente estava com receio, assim, né? Foi rápido, foi rápido de uma certa maneira, né? Esse tempo de produção, e de frente a essas dificuldades, assim, de conseguir horário, conseguir marcar quem que vai topar e tal, então, e a gente bateu 22 pessoas, e eu acho que depois da 10ª a gente nem sentiu, assim, foi indo tão naturalmente, tipo, e acho que é isso, assim. Cami quer complementar uma? Não, Eu ia comentar que quando a gente fez esse levantamento, a gente trabalhou por categorias de gênero, né? Então, a gente pegou e dividiu mulheres cis, travestis, mulheres transexuais, homens trans, pessoas não binárias, né? Essas 5 categorias. E a gente foi alimentando um documento com pessoas que a gente tinha interesse, né? Desde pessoas mais conhecidas a pessoas não conhecidas, e acho que isso é algo que sempre teve assim, né? Como que uma pessoa que estuda ou que está vivenciando essas questões poderia responder essa pergunta, mas uma pessoa que no seu cotidiano pode ser que ela nunca tenha se perguntado sobre gênero, sobre masculinidade. Então a gente queria ter esses 2 contrapontos. E dentro dessas categorias, dessas identidades de gênero, na verdade, nem categorias, a gente foi tentando buscar esses marcadores sociais. Então, a gente já está, mulheres cis, já fotografou uma mulher preta, uma pessoa gorda, uma prostituta, uma pessoa com deficiência, enfim, a gente estava sempre buscando uma pessoa indígena, enfim. Então, a gente queria que, mesmo dentro dessas identidades de gênero, tivesse uma diversidade de estética, de corpos, de pensamentos, de saberes e tal. E aí tinha muito esse lugar de eu fazer o contato com as pessoas trans, por uma questão sensível mesmo, né? Eu sendo uma pessoa trans, contatar as pessoas trans. E acho que Deus falou né, que a parte audiovisual
fica mais com elas, tanto as fotos quanto as gravações de vídeo e áudio, e eu fico muito mais com essa parte de transcrever esses áudios, retirar esses fragmentos que respondam a essa pergunta, elaborar isso, como elas respondem, como isso pode complementar a questão das fotografias e se articular, né, com as fotos. E acho que é isso. Não sei se Cami tem um complemento. Como o Dan colocou aí agora, a gente começou o projeto começou a ter um corpo agora, assim, a gente juntou, quando a gente se encontrou para editar as fotos para mandar para a Sophie, acho que foi semana passada, a gente viu que estava formando um corpo, assim, que tinha uma unidade, que estava rolando e tal, e a gente chegou à conclusão de que a gente precisaria, assim, para fazer daria para tipo, ficar um ano fazendo esse projeto, assim, eu fazendo uma foto por semana, a Dan fazendo uma foto por semana, e a gente ia continuar achando pessoas diversas, assim, socialmente e de tudo, assim, de ideias, de corpos diversos, porque, assim, ainda tem muito que a gente para explorar. A gente explorou muita coisa, a gente tentou o máximo que a gente conseguiu de diversidade de corpos e socialmente e tudo, mas ainda vai faltar, assim, porque as pessoas são muitas e muito diversas, muitas opiniões, tem mulheres cis, branca, rica, pobre, trabalha, que não trabalha, que religiosa, que não é religiosa. No Brasil, então, crente, da macumba, e que não sei o quê. E daí, cada uma dessas, só assim, pensando assim, o mais básico que é uma mulher cis, tem um espectro enorme, assim. Então, a gente vai conseguir dar um aperitivo, assim, do que... Mas a gente teria aí trabalho para ficar... Coisa boa, trabalho bom é assim. Iro, creo que puedes seguir con una pregunta. Sí. Si Cami no quiere agregar más nada, no. Bueno, en ese sentido, hablando un poco de los cuerpos, siguiendo por los cuerpos, las cuerpas, quería preguntarle, trayendo un poco ese libro de la cita tan famosa de Judith Butler, Cuerpos que importan y cuerpos que no importan. En ese sentido, como colectivo, como militantes de género, como personas que tienen una postura política ante la diversidad y el género y atravesar la vida, ¿qué pueden pensar sobre esta cita en relación al país en donde están viviendo? Brasil, con Bolsonaro además, ¿no? Posso começar, meninas? Essa ideia de corpos que importam, corpos que não importam, eu acho que, assim, atualmente no meu mestrado eu pesquiso as infâncias trans e travestis na mídia, né? E quando a gente fala corpos que importam e não importam, eu morei na Argentina, né? Fiz o meu intercâmbio, conheci o pensamento e a obra da Luana Berkes, inclusive recentemente eu fiz um curso sobre a produção intelectual dela, e tem um texto em que ela diz 3 coisas que eu acho que é importante para a gente pensar isso nesse momento, assim, que ela disse: há 10 mil companheiras se prostituindo, é porque há 10 mil homens que as consomem. E isso demonstra o lugar, por exemplo, que o homem ocupa nessa compulsoriedade das travestis se prostituírem em mais de 90% desse grupo ao redor do mundo, né? Depois ela diz que a pedofilia e o tráfico sexual infantil deveria ser considerado crime de lesa humanidade, né? E ela diz isso sobre um dado que ainda segue em vigor, que diz respeito à maioria de nós, né, mulheres trans e travestis, irmos à prostituição ao redor dos 13 aos 18 anos, né? Mais de 60% a 70% ingressa na prostituição
ainda quando criança e adolescente. E depois ela diz que ela se pergunta, na verdade, numa passagem, haveria crime maior do que roubar a infância de alguém? E eu acho que quando você fala que corpos que importam, nesse lugar que a gente se propõe a elaborar o que é o homem, eu sempre me pergunto, né? Até quando eles vão continuar buscando nos consumir, né? Porque enquanto ele vê no meu corpo esse lugar da prostituição, eu vou seguir sendo expulsa da minha família, da escola, e vai me restar esse lugar, né, social. E eu não posso explicar esse caráter endêmico da prostituição travesti sem falar dele, porque senão eu estaria dizendo que ser travesti é ser prostituta. E por muito tempo, e creio que até hoje, na verdade, isso é quase como que são coisas que não se separam, né? Quando a gente fala em travestilidade, quando a gente fala em travesti, a gente associa a prostituição, né? Então, quando a gente fala que corpos importam, a gente está, em algum momento, por exemplo, falando desse lugar. Mas, no caso brasileiro, a gente também poderia estar falando dos corpos pretos, né? Se a gente tem dados que demonstram que as mulheres pretas têm algumas vezes mais chances de morrerem durante o parto por uma questão de violência obstétrica. Quando a gente diz que, inclusive, entre as travestis, 80% das que são mortas, né, são assassinadas, são pretas. Quando a gente vê que no Brasil morre mais de 50 mil pessoas vítimas de bala, né, de armas de fogo, e dessa totalidade de pessoas, mais da metade são de pessoas pretas, né? Então, a gente, inclusive, uma teórica brasileira, né, diz que o genocídio da população trans é também um genocídio da juventude preta brasileira, né? Porque essas travestis são mortas muito cedo. Então, no Brasil, existe uma simbiose, uma intersecção muito grande entre uma violência racial de uma violência que a gente diz cissexista, não é nem transfóbico ou transodiante, né? E que corpos importam. E a gente poderia estar falando também de pessoas com deficiência, né? Que não chega a 1% da população com deficiência brasileira a estar empregada formalmente, né? Então, essa questão do trabalho que está posta para as travestis também estão postas para as pessoas com deficiência, mesmo no Brasil existindo uma lei que obriga empresas com não sei quantos funcionários a terem uma porcentagem de vagas para pessoas com deficiência. E aí eu acho que essa expressão, né, essa corpos que importam, atravessa todos nós, assim, né? E aí é o que eu sempre me pergunto, por que em algum momento as nossas lutas se separam quando todas nós estamos lutando contra o mesmo inimigo, né? Porque esse mesmo homem branco que me violenta, provavelmente ele vai ser racista, provavelmente ele vai ser capacitista, provavelmente ele vai ser machista. Sí, exactamente, Uma. Pero creo que hay ciertas violencias que enfatizan más en algunos cuerpos que en otros, ¿no? En eso coincidimos, que tiene que ver también la violencia dirigida al género, ¿no? Específicamente. Só para complementar um pouquinho alguns dos dados que a Uma trouxe, né? Tem pesquisas que provam, né? Li recentemente alguns dados, que o Brasil está há 13 anos no topo da lista de países que mais matam pessoas trans. Gente, é absolutamente assustador, né? Seguido por México e Estados Unidos, mas ainda assim, e isso localizado na América Latina, né? Então, assim, a importância da gente estar tratando, não só nesse eco, né, mas nesses temas, né, na pesquisa de vocês, no trabalho de vocês, a gente está evidenciando e discutindo sobre essas questões e nos colocando para pensar desde outros lugares. Acho que só enfatiza, né, a importância disso, porque a gente ainda tem um caminho muito longo. Camila? No Brasil de Bolsonaro, realmente o corpo que importa é o corpo do homem cis branco. Só, é o único corpo que importa. O resto é literalmente resto. Ele é extremamente misógino, machista, homofóbico, transfóbico, racista. É uma desgraça.
E isso ficou muito claro durante a pandemia, assim. Eu acabei de ouvir um podcast que falou a porcentagem de pessoas negras que morreram durante a pandemia, e assim, realmente ficou claro o plano de se matar essas pessoas, assim, é muito evidente, não tem como ignorar, assim, o plano de matar pessoas negras, de deixar essas pessoas ao léu, à própria sorte, é evidente, só que eles se reorganizaram, né? Eles se reorganizaram e divulgaram vacinação, porque aqui no Brasil não teve isso, né? Não teve campanha de vacinação, não teve nada. Então, eles próprios se organizaram e foi só por isso que não morreu mais gente, entendeu? Então, assim, infelizmente no Brasil de Bolsonaro é isso. E a transfobia aqui é uma coisa, assim, eu sei que não é o meu lugar de fala, mas eu vejo, eu tenho amigas e eu trabalho, tenho mais de um trabalho com pessoas trans, corpos trans, e é uma coisa assim que é inadmissível, né? É inadmissível, não dá mais para aturar, ninguém aguenta mais, a mesma coisa com a misoginia e com o machismo, com o racismo, e a gente vai fazer o que a gente... Enquanto eles vão apertando o nosso de um lado e a gente vai apertando deles de outro, a gente vai sempre reagir. Eu espero que daqui a pouco tempo a gente possa ver uma situação um pouco menos opressora, porque o que está rolando agora é uma opressão muito forte, porque a gente tem um presidente que legitima essas atitudes transfóbicas, misóginas, racistas, homofóbicas. Então, ele vai lá e ele dá o exemplo do que não tem que ser feito como que é o que deve ser feito. Então, assim, é piadinha inaceitável o tempo inteiro, kkkk, vamos rir do outro, parece adolescente sétima série, assim, sabe? Então, é isso. Enquanto eles vão continuar oprimindo a gente, quanto mais eles podem continuar, eles não vão parar, eles vão continuar oprimindo a gente vai estar resistindo. Entendeu? A gente vai estar resistindo, porque a gente é mais. Tem gente que tem o cérebro, lavagem cerebral, que rolou lavagem cerebral com muitas pessoas pobres, pretas, trans, mulheres. Sim, mas a gente do nosso lado, a gente vai fazer de tudo que puder para a gente resistir. Dan? Não, eu só queria só fazer um comentário breve, assim, quando vocês trazem, né, esse dado que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais, é muito louco, porque o Brasil também é o país que mais consome pornografia com pessoas trans. Então, eu acho que esses dois dados, eles trazem um pouco, assim, do que é essa sociedade, sabe, assim? Enfim, era só queria colocar esse ponto, assim, que... E é o que, assim, a gente escuta muito isso, sabe? Trabalhando com algumas meninas e tal, que, enfim, são mulheres que trabalham na rua, que são profissionais do sexo, isso é uma questão que sempre vem, assim, né? O cara que agride ela, enfim, quando ela entra em um comércio, em algum lugar, é o mesmo cara que encontra ela enquanto ela está trabalhando na rua. Então, é uma coisa muito insana, sabe? Assim, é isso. É isso, eu lembrei agora que nessa mesma matéria que eu li, né, que o Brasil está há 13 anos no topo dessa fatídica lista, falando também que só 30% dos países no mundo tem algum tipo de legislação para pessoas, né, de sexo dissidentes. 30% dos países no mundo, isso ainda é assim, completamente aquém, né? Não sei os dados exatamente para a América Latina. E apesar do Brasil ser um desses países, ainda assim a gente vê estando no topo da lista, né? Bom, já estamos chegando às... desculpa, né? Só para terminar essa frase. E aí eu passo para você. A gente está chegando às 8, eu acho que a gente pode fazer mais 2 perguntinhas, Iro, a próxima sua, e depois faço mais uma para a gente poder encerrar, tá? Uma. Comentar que no Brasil, ainda que existam essas legislações,
a letra da lei não é seguida pela sociedade, né? Eu sou uma pessoa que tem uma postura política de ser anti o encarceramento em massa, né? Que tem a ver com uma lógica punitivista que prende pessoas pretas e pobres. E, enquanto uma pessoa trans, eu me sinto muito mal em dizer que a primeira lei, de fato, aprovada no Brasil pelo Legislativo é uma lei que criminaliza a homofobia, né, e a transfobia, equiparada à lei do crime de racismo. E aí eu me pergunto, adianta eu prender, por exemplo, as pessoas que me violentam? Porque eu não posso prender o meu pai, por exemplo, que me violentou a minha vida inteira. Isso não é uma resposta socialmente aceitável. Para mim, uma legislação que deveria valer, por exemplo, é uma lei sexual integral, que ainda que a Argentina esteja lutando para que ela seja implementada, ela exista e ela respalda que a gente discuta essas questões desde, digamos, do berçário, do primário. Isso, para mim, é uma luta efetiva. Se a gente não muda essa lógica que parte da educação, né? E eu acho que muito da nossa perspectiva tem a ver, ainda que tenha uma postura ativista, é também uma postura pedagógica, né? É como fazer com que as pessoas pensem desde outros lugares. E aí, só para complementar também, quando a Cami fala dessa questão da misoginia, do machismo, do sexismo, o Brasil ainda está entre os 5 países que têm mais casamentos infantis, por exemplo, que uma mulher é assassinada a cada poucas horas, né? Estuprada a cada poucos minutos, né? A gente vive com notícias alarmantes de crianças, corpos gestantes, né? Que são obrigados a levar uma gravidez adiante vítima de um estupro, né? Então, esse combo, assim, é literalmente esse combo onde a gente vive. E eu só queria comentar uma coisa também que a Dan falou, que eu lembrei de uma resposta de uma personagem nossa, eu até abri aqui para ler, porque ela diz muito sobre esse lugar, né? Ela diz assim, o homem é o senhor de todas as coisas, é ele que cria tudo. Se alguém ousar criar diferente dele, ele é agressivo. Às vezes, ele agride o seu próprio objeto de desejo só por desejá-lo. E eu estou falando por experiências minhas, na maioria das vezes. Eu, como uma pessoa trans, eu atiço o desejo dos homens. Eles sucumbem ao seu desejo e, depois de saciar desse desejo, eles ficam agressivos, porque é o propósito deles. Ao sucumbir à fraqueza e se sentir fraco, o descobrir-se fraco é uma tragédia para o homem. E ela está falando desse lugar, né? De que a maioria das vezes uma pessoa trans assassinada é uma pessoa trans assassinada por um cliente, provavelmente por um homem que a desejou, que a consumiu e que depois a matou, né? E aí por isso que a gente tem esses dados tão paralelos assim da totalidade dessas mortes com a totalidade desses acessos a essas pornografias também, né? E isso fica muito evidente nessa resposta de uma personagem que a gente teve o prazer e a honra, né, de fotografar e entrevistar. Hago una última pregunta yo y después seguís vos y vamos cerrando, ¿no? Que tiene que ver con el territorio, con los cuerpos y con el territorio en particular de Brasil. Y en ese sentido yo sé, Uma, que vos sos geógrafa y que has investigado y analizado la circulación de los cuerpos trans dentro del urbanismo. ¿Cómo se piensa una ciudad? Porque una ciudad es pensada desde una normativa, desde un hombre, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué reflexiones tenés y si existe alguna posibilidad de que eso pueda ir cambiando. Si hay, yo sé que hay estudios que tienen que ver con pensar un urbanismo con una perspectiva de género, pero en esta situación, ¿cómo es la circulación de los cuerpos trans dentro del urbanismo en Brasil? Eu vou falar, mas eu gostaria também que as meninas complementassem, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha vivência que eu tive na Argentina, que quando eu retornei, isso eu inclusive escrevo no início de um artigo meu, que a minha mãe me perguntou, como foi a viagem? E a primeira coisa que eu respondi para ela foi que eu não me senti um espetáculo.
E isso eu acho que tem a ver com o lugar que a cisgeneridade nos coloca, né? O circular entre, por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho, né, no museu. Muitas vezes eu tenho que, como muitas mulheres cis, não só pensar na roupa que eu visto, mas eu nunca sou tida como um corpo normal no transporte público. Eu sempre estou atenta para como as pessoas estão me olhando. Quando eu vou comprar um café no meio da rua, as pessoas às vezes me tratam no masculino, não uso os pronomes corretos, isso já mexe com o meu dia, da forma com que eu chego aqui no meu trabalho, mas é você sempre colocada nesse lugar de atenção, de alerta, né? Você sempre está em posição de ataque, porque em algum momento algo pode te acontecer. E você sempre é tratado como essa aberração, essa monstruosidade que quase que rompe com a normalidade daquele ambiente, né? E isso não é somente nos espaços públicos, mas em muitos espaços, inclusive privados, de arte, de cultura. Uma coisa que me assusta muito e que a gente discute há muito tempo, não só dentro da geografia, dentro do movimento social, diz respeito a um bordão que isso eu já falei muitas e muitas vezes e vou seguir repetindo, que a gente brinca aqui, que é bota a cara no sol, Mona, que tem a ver com esse lugar que eu mesmo, no meu dia a dia, quando eu circulo pela cidade, sendo eu uma pessoa que tenho as minhas conquistas e o meu lugar, né, de ter um trabalho e tal, eu não encontro travesti, assim, eu não encontro travesti no transporte, eu não encontro travesti quando eu vou comprar um café, quando eu vou assistir um cinema. Elas não estão nos mesmos lugares que eu, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe onde elas vão estar, que é na noite, numa grande avenida, se prostituindo. E isso ainda é muito violento, porque a construção da cidade, para nós, é no âmbito do noturno, né? Ainda hoje a gente não circula ao dia de manhã, ao fazer uma compra, pedir um pão na padaria, e a gente encontra essas meninas, seja elas enquanto circulando ou trabalhando, né? Então elas estão camufladas. A gente essa visibilidade desses corpos na paisagem urbana, ela é muito, muito pequena, mas a gente sabe que elas existem, né? A gente sabe que elas existem porque elas compartilham de outros espaços que a gente, mas no nosso dia a dia elas não estão aqui conosco, né? Elas não estão trabalhando comigo, elas não estão consumindo essa cidade comigo, elas estão sendo consumidas à noite. E provavelmente durante o dia elas estão dormindo, elas estão descansando. E isso talvez seja a maior violência que o espaço produz sobre a gente, né? Que é essa impossibilidade da gente poder viver a cidade, né? Porque a gente sabe a violência que vai estar nos esperando. Então, muitas dessas meninas preferem não circular, né? A ter que passar por essas violências. E encarar essa violência é ter que ter uma força muito grande. Termina siendo como una doble opresión, ¿no? Para esos cuerpos. Não, Cami, pode falar. Acho que eu já Cami. complementei. Eu acho que esse recorte que a Uma fez é bem específico das travestis, mas realmente a gente, infelizmente, não é assim, elas tendem a ficar mais no centro e tal. Tem uma ou outra, claro, né, nos outros ambientes e tal, mas isso que a Uma falou é muito verdade, assim, mas eu acho que é mais esse recorte das travestis. Já pessoas não binárias, para quem tem um olhar atento, elas estão aí, essa juventude, a galera, em tudo quanto é canto, assim, no transporte público, na rua, no centro. Claro que se você vai num bairro mais normativo e tal, elas vão estar mais reprimidas, mas essa galera aí, essa juventude mais nova, as pessoas não binárias, e os transmasculinos e as gatas também, e até as pessoas realmente não binárias que não se identificam com nenhum gênero, a gente está cada vez vendo mais, assim, por aí, assim, a coisa da androginia, o orgulho até de não se colocar nessa binariedade,
eu sinto que com essas pessoas mais jovens, chega a ser até meio cafona você se colocar numa caixinha homem ou mulher, assim, tem sim isso, essa coisa de se ser livre, de se questionar. Eu fui questionar minha identidade de gênero a primeira vez, eu tinha mais de 40 anos, sabe? Essa galera, me foi imposto que eu sou uma mulher cis e eu acreditei, entendeu? E eu fui indo. E eu só comecei a questionar quando eu comecei a andar com pessoas que se questionam, entendeu? E quando eu também percebi que aqueles papéis que a sociedade coloca como de uma mulher cis, aquelas coisas que eu teria que seguir, eu não quero aquilo para mim, entendeu? Eu não quero casar, ter filho e criar filho e acabou, minha vida vai ser isso. Eu não quero ter, nem filho eu quero ter, entendeu? Então, assim, eu até hoje sou vista como uma aberração, assim, né? Quando eu falo isso, assim, como, sei lá, você é uma frustrada, você não é nem mulher direito, sabe? Eu já ouvi cada coisa que vocês nem imaginam. Mas daí, conversando com outras mulheres cis que também não se encaixam aqui no espectro aqui, totalmente uma mulher cis, eu vi que eu não preciso ser essa mulher cis. Eu posso ser a mulher que eu quiser, entendeu? Então, viajei já, né, gente? Já fui para outro lugar. Tá tudo bem. Acho que muito no sentido também do que você fala, uma última pergunta que a gente gostaria de ouvir a vocês três é um pouquinho entender como que vocês entendem que a gente pode, seguindo bem no tema do ECO desse ano, desconstruir a nossa mirada, né? Desconstruir o nosso olhar. Será que isso é efetivamente possível? Qual que é o poder da imagem nesse sentido? Como que vocês acham que ela tem todo esse poder? Teve um momento dentro do laboratório ECO, né, que não sei se todo mundo tá por dentro, né, de que esse ECO está acontecendo todo online, e a gente tem um laboratório de ideias, a gente tem tutorias, enfim, todo um programa que todos os 8 coletivos estão participando durante o processo de desenvolvimento dos seus trabalhos, né? E teve algum momento em que vocês trouxeram uma afirmação da Sueli Ronick que dizia que uma das intenções do projeto de vocês é colaborar com a construção de um inconsciente coletivo, menos colonial, racialista, capitalista e patriarcal. E aí é isso, eu fico pensando, como que é possível a gente desconstruir esses olhares, desconstruir todas essas construções que a gente está apontando aqui a partir da fotografia, a partir da imagem. Quer falar, Dan? Posso começar? Eu ia comentar a pergunta anterior, mas... Volta e depois já segue. Não, tá bom, só vou trazer... Não, eu só queria dizer que é muito louco, assim, porque o Brasil, ele é um país enorme, sabe? Assim, a gente mora em São Paulo, que é, né, esse centro, assim, urbano, esse lugar. Es un país enorme y también es una potencia muy, muy importante en la región, ¿no? Sim. Dentro de América del Sur. Total. Mas pensando isso, e aí até pensando o quão grande o Brasil é, e aí também pensando o quão grande o estado que a gente está e a cidade que a gente está, né, também é. Quando a gente pensa essas questões de gênero, de uma certa maneira, eu acho que até quando a Cami traz que existe aí uma nova geração que circula sem medo, que inclusive é cafona pensar o gênero dentro dessas caixinhas que a gente traz, né, desse tempo passado, ainda assim isso está associado a uma bolha muito pequena quando a gente pensa em Brasil e quando a gente pensa em um estado e quando a gente pensa em uma cidade, sabe, assim? Então, quando a gente circula nessas regiões mais centrais, então na parte mais central de São Paulo, nesses bairros onde existe um poder aquisitivo maior e tal, existe sim essa desconstrução, existe essa pluralidade, mas isso nos extremos, na periferia, isso vai acontecer de uma outra maneira. E não que as pessoas não estejam pensando gênero desse lugar, né? Ou questionando o seu próprio gênero, assumindo o seu próprio gênero, mas é um ambiente que não permite que isso saia, assim, que isso circule, que isso seja visto.
Então, esse é um grande problema que eu entendo que a gente tem enquanto geografia, quando a gente pensa em gênero, assim. E aí, como um contraponto, eu acredito que existe aí um grande progresso mesmo em se pensar nessas desconstruções, quando a gente olha as novas gerações, e aí eu entendo que a internet é uma grande ferramenta para isso, né? Nos possibilita aí, como a Cami disse, pensar gênero. Hoje a gente está pensando, eu penso meu gênero a partir dos meus 30 anos para cá, a Cami a partir dos seus 40, por conta disso, né? Pela possibilidade dessas discussões que, de fato, elas conseguem chegar em quase todos os lugares, assim. Então, é isso. Isso me deixa absurdamente feliz. E aí, já cruzando com a próxima pergunta que a Maíra fez, eu acredito também que esse progresso ele se dê quando a gente pensa a arte mesmo, assim, sabe? Eu fico muito feliz em ver produções locais, produções feitas por pessoas que estão ocupando esse lugar e falando sobre esse lugar, o qual elas ocupam. Então, cada vez mais, né? A gente tem artistas não binárias, mulheres trans produzindo, enfim, na literatura, nas artes plásticas, no audiovisual. É muito rico, assim, sabe? Ver essa galera sendo protagonista mesmo, assim, né? Então, a gente acha que a gente vem de produções onde essas pessoas muitas vezes estavam em um lugar de quase que de experimento, assim, sabe? Assim, produções que viravam as câmeras para essa população, para essa comunidade, e hoje a gente vê essa galera produzindo, assim. Então, eu acho que a fotografia, a arte, no geral, ela é uma ferramenta de muito potencial quando a gente pensa em transformação social. Enfim, é o motivo qual eu, e acredito que Cami, e acredito que Uma, a gente escolhe trabalhar por esse lugar, assim, sabe? Foi muito bem colocado isso que Dan falou. A gente está em São Paulo, galera, e a gente está falando aqui da cidade de São Paulo. Então, assim, a realidade de Belém do Pará é outra, e isso é bem importante. Sobre essa última pergunta, se eu acho que é possível, eu acho que é totalmente possível. Eu acho que micropolítica é o caminho. Eu vejo esse nosso trabalho como um trabalho de micropolítica, e eu acho que é totalmente possível. Desde do projeto que eu fiz do Abaixa que é Tiro, as devolutivas que eu tenho são assim, só de corpos dissidentes de vários lugares do mundo, não só do Brasil, de que sim, é possível, isso traz questionamentos, as pessoas veem esses corpos de uma outra forma, desassocia, vai mudando essa ideia que a gente tem. Por exemplo, é o que Uma falou, né, que aqui no Brasil e muito na América Latina, a figura da travesti é associada com a prostituição, né? E a gente tem que mudar isso, porque não é só isso. Existe, mas não é só isso, sabe? É tão amplo, elas são tão plurais e são tantas as possibilidades que a gente tem que mostrar que não é isso. A gente tem que... E a arte, a fotografia, é uma ferramenta muito potente, assim, para mostrar que a realidade não é essa que a gente aprendeu, que essa é a verdade. Não. Existem outras verdades, entendeu? O nosso inconsciente, a Sueli fala isso. Eu citei a Sueli porque eu sou ouvinte do curso dela da pós-graduação, e é uma frase que ela fala sempre, assim, toda aula ela fala subconsciente, racializado, patriarcal, capitalístico, não sei o quê, porque é isso, a gente tem que se libertar disso, a gente tem que entender, mas é isso, tem que criar uma consciência de quê? Que o nosso inconsciente é colonizado, entendeu? É colonizado, a gente tem que se libertar disso. A gente só vai se libertar quando a gente entender
que isso está acontecendo com a gente, que isso foi colocado na gente. Essa ideia do que é a mulher, a travesti, uma pessoa não binária, o lugar que essas pessoas na sociedade é uma coisa que a gente não aceita, que isso é uma ideia do quê? Do patriarcado, do capitalismo, que mulher serve para quê? Para procriar e criar mais soldadinhos para trabalhar muito para quem? Para o homem cis ganhar o quê? Muito mais, entendeu? Então, a gente tem que tomar consciência de que o nosso inconsciente é colonizado e virar a chave. E eu acho que a arte é uma ferramenta muito potente de micropolítica. Sí, Você fala, eu acho que é... Desculpa, Ira, mas é isso, acho que é no, importante solamente un a gente... comentario para no quedar atrás. También Uma está levantando la mano, que cuando vos dijiste sí, la fotografía es algo muy potente para poder hacer micropolítica. Yo acuerdo totalmente con eso, pero también creo que ahí habría que también revisar y abrir y cuestionar los festivales, los concursos, las editoriales, los editores, todo lo que tiene que ver con el otro sistema patriarcal que tiene que ver con el mundo que venden las imágenes, ¿no? La publicidad, pero ni que hablar, cómo se cubren las noticias, porque son grandes constructores de imágenes normativas, patriarcales, cis, que no dan espacios para otras realidades, para una inclusión, básicamente. Y en ese sentido, por eso creo que es muy importante que suceda BIS, que suceda ECO, que se pueda sostener, y que quienes estamos interesados por las políticas de género, quienes atravesamos la vida pensando en género, podamos cuestionar esos espacios, ¿no? Con nuestros trabajos. Uma? Não, eu ia complementar dizendo que essa questão da imagem tem muito a ver, inclusive, com esse lugar que eu pesquiso a mídia num programa de comunicação, né? E a gente, quando fala do espetáculo, a gente diz que o espetáculo é esse aparecer, né? Não é o ser e o estar, de fato. É o que aparenta ser, né? E, de fato, o homem, a cisgeneridade, construiu um arsenal de imagens mentais que dizem quem somos, né? E desconstruir isso não é tão simples, né? Essas associações primárias que são feitas inconscientemente por nós, elas estão como plasmadas, é como uma tela que fica rebobinando, quase como laranja mecânica que as pessoas assistiram, assim. Isso está numa lógica embutida na nossa cabeça, né? Então, eu acho que a imagem ela tem uma potência porque ela retrata esse corpo, essa identidade de uma outra forma, né? É aquela coisa que a gente brinca, ela é bonita ou ela é branca? Ou quando eu falo assim, eu sou uma travesti, nossa, como você é bonita. Eu falei, não, eu sou uma travesti, eu não disse que eu sou feia. Como quando a gente está retratando esses corpos, nesse lugar de mostrar essas pessoas que estão falando sobre esse homem, é também uma possibilidade, eu diria, de representá-las de um outro lugar, né? E aí é muito dessa posição que eu acho que, enquanto pesquisadora, eu entender esse trabalho como um lugar de divulgação científica, de extensão universitária, que rompe com o limite da academia. E eu acho que isso é muito importante também, como que pessoas que não estão tão vinculadas a esses campos artísticos, para além da foto, né, elas podem ir construindo pontes entre esses circuitos, porque, de fato, a gente fica muitas vezes restrito dentro das nossas próprias discussões, e isso não permeia uma camada mais ampla da sociedade. Então, eu acho que essa associação entre eu, Cam e Dan, ela tem a sua potência também por esse lugar, assim, que é como a gente junta campos às vezes distintos, que parecem que não dialogam, para construir outras formas de mostrar essas pessoas, né? Que maravilha! Terminamos, então, com essa frase maravilhosa e potente. Bom, e acho que é isso, né? Desconstrução e reconstrução de novos espaços e de novas
formas de fazer imagem, de pensar, de se relacionar, ou seja, ser contra-hegemônico. Infelizmente, ainda temos aí um sistema hegemônico e um ser, né, que é onde está localizado todo o poder. É um trabalho, acho que talvez para nossas gerações, eterno, né? A gente ainda vai terminar nossos dias nessa batalha diária mesmo, mas é revigorante a gente encontrar trabalhos como os de vocês, e de todos os coletivos dessa edição do ECO, não somente por uma proposta, né, por uma consciência, pelas imagens que vocês estão fazendo, pelos diálogos que vocês estão estabelecendo, mas fico pensando também que essas imagens, elas se tornarão memória, né, que essa juventude que a Camis e a Dan estavam falando, que outras gerações e que outras pessoas vão encontrar nessas imagens um espelho, que durante muito tempo, né, por exemplo, talvez a gente não tenha tido, para que a gente pudesse se repensar há alguns anos atrás, né? Camila não tivesse que ter esperado 40 anos, ou uma não tivesse encontrado mulheres travestis, outras pessoas travestis nos seus álbuns de família, por exemplo, ou nas revistas, né? Então, é um trabalho também que tá sendo construído, e a gente vem aí um trabalho de formiguinha que a gente sabe que é longo e lento, mas com muita potência. Então, queria agradecer muitíssimo a Dan, Camila, Uma, e, claro, a Iro, a Sof e a outra Dan que está por trás das câmeras, por mais essa conversa.